Você acredita que a gente tem chance de ganhar no executivo em 26 já, para presidente? Irmão, eu acredito sim, eu acredito. Se não deixarem, se der um jeito de controlar essas urnas safadas que estão aí, vai ser possível, entendeu? Porque essa eleição última foi roubada. Isso aí não tem dúvida. Foi roubada. Entendeu? Essa era uma das na perguntas verdade, que eu tinha para você aqui. na verdade, falei os números 20 dias antes. Depois do primeiro turno, eu falei quais seriam os números do segundo turno. E a hora que mudaria, que o Bolsonaro cairia e o Lula subiria. Isso ele sabia. Foi tudo entregue. Com base em que você teve acesso a isso? Não teve base. Os hackers levantaram tudo, pegaram as urnas, pegaram tudo. E passaram depois da primeira eleição. Eles tiveram acesso, conseguiram hackear, pegaram todas as informações de como seria a segunda fase. E passaram tudo. Eu fiz os caras voarem, eu paguei a passagem para eles irem do Sul para Brasília e entregou tudo lá para o Bolsonaro e para os filhos dele e para 2 coronéis. Eles foram impossibilitados de fazer tudo, não puderam fazer nada. Então, quer dizer, eu sou um gaiato, meu negócio é jiu-jitsu. Eu sabia do negócio todo, pô. Eu arrumei, vi tudo e mandei. Hoje esses caras moram aqui em Dubai, porque se forem para o Brasil, estão arriscado matarem eles. Eles não voltam para o Brasil mais. Os hackers das urnas? Hackers, os 2 hackers que são do sul do Brasil. Invadiram as urnas. Eles levantaram tudo, viram como é que estava o programa e a forma que ia seguir. E foi o que aconteceu. Os números foram exatos que eles me deram. Eles te deram os números das eleições antes da apuração? 20 dias antes. Você logo teve o percentual de quem ganharia? Logo depois da primeira parte. A primeira votação, primeiro o segundo turno, do primeiro turno, o segundo turno, o cara já tinha me dito tudo. Ele tinha te falado, vai ser 55 a 45. E vai mudar nessa hora. Disse a hora que ia mudar, que foi o que aconteceu. Caraca, até a hora que ia inverter. Isso é muito precioso. Tudo pré-programado. Olha a eleição agora. O que acontece? Eles conseguiram fazer isso nos Estados Unidos. Isso é uma campanha mundial de uma forma horrível, que eles conseguiram fazer em tudo que é lugar. A Inglaterra hoje está um inferno, a Suécia hoje está um inferno, a Alemanha está um inferno. Pô, teve uma menina que foi estuprada, que mora do lado da casa da ex-primeira-ministra. Foi estuprada por 3 islâmicos lá. Sabe qual foi a pergunta que o policial fez para ela quando chegou? Por que você está de saia? Por que você está usando uma saia? A menina se mudou. Hoje ela mora foi para a Europa, foi para outro lugar da Europa lá. Se arrancou. Saiu fora de lá, não aguentou mais. Mas, então, você me desculpa, mas eu vou ter que explorar um pouco mais essa questão que você traz. Como que você teve acesso a esses hackers? Eles me procuraram. Sabendo que eu era ligado ao Bolsonaro, me procuraram. Renzo, a gente tem tudo aqui. Me mostraram tudo, eu peguei, mandei 2 passagens, voei eles para Brasília. Então toda a informação foi dada. Mas entendeu? Com qual interesse eles vazariam isso? Eles não foram pagos por quem pediu para alterar as urnas? Não. Eles não foram pagos por eles. Eles foram e viram, foram checar e descobriram tudo. Entendeu? Eles foram fazer uma checagem, aqueles testes de urna que eles estavam fazendo. Eles foram ver o que estava programado ali. E levantaram tudo. Em quem eles foram? Em mim. Porque eles tinham medo de qualquer pessoa aí. Então o maluco mora fora, lutador, entendeu? No entanto, ficou até um pouco incrédulo, até o Bolsonaro, e o pessoal não acreditou 100%. Que mês que foi isso? Pô, ele me diz o dia da eleição. Foi depois do primeiro turno. Depois do primeiro turno, eles já te procuraram para denunciar. Já me procuraram, já falaram como é que ia ser o segundo turno. Até a hora que ia mudar. Como ia seguir o gráfico e a hora que ia mudar. Entendeu? Gente, e foi exato. Eu assisti a eleição, eu fui vendo, foi exatamente o que eles disseram. Foi perfeito. Que pesadelo, entendeu? Cara. Aí eles voaram para cá e eu encontrei com eles aqui. Eles confirmaram tudo. E me falaram o que eles passaram. Mas, ao mesmo tempo, de bobear, os coronéis, isso é conversa fiada, isso não vai, entendeu? É o que eles têm mais feito. O que eles têm mais feito hoje é descredibilizar toda e qualquer informação da direita. Exatamente, pô. Tu vê que o Heleno tá preso. Como é que pode isso? Como é que aquele cara pode estar preso? Exato. Isso é uma piada. Entendeu? Tinha até... piada. Vou até pular aqui a pauta, porque eu tinha colocado essa pergunta da fraude das urnas pro Renzo, eu não sabia dessa informação. E aí a advogado do diabo aqui, que eu tenho que ser aqui como jornalista, analisa comigo, prender o Bolsonaro, tornar ele inelegível, ter esse medo todo da influência dele solto nas campanhas eleitorais, porque ele solto, ele elegeu praticamente 60% dos prefeitos na última eleição, que teve eleição para prefeito e vereador, né? E então eles prendem o cara.
esse medo todo não é uma prova de que eles não conseguem fraudar? Porque se eles fraudam, deixa tudo como está, deixa o Bolsonaro solto e vai Mas tudo o que ser que fraudado do acontece? mesmo O que que jeito. acontece? Eles não podiam controlar todos. Eles se limitaram ao presidente. Por isso que o Bolsonaro conseguiu eleger todo mundo. Entendi. Não foi geral. Boa. Por que eles estão destruindo as urnas agora? Já destruíram mais de 200 mil urnas aí. Entendeu? Faz sentido. Claro. Faz sentido. A prova está ali. Vê que o Alexandre de Moraes bloqueou qualquer pesquisa, qualquer checagem nessas urnas. Entendeu? Tava tudo já comprado. Pô, isso não é de agora, meu irmão. Isso é uma piada já antiga. Então tá aí. Entendeu? A informação... Só que eles não têm como estender a todos. Fizeram direcionalmente para o Lula e Bolsonaro ali. O cargo máximo do executivo. Exatamente. E agora eles estão apavorados, porque o Bolsonaro se volta, pode botar quem ele quiser lá e vai tomar a força. Se o Lula não ganhasse dessa vez, quem ia controlar o STF era o Bolsonaro. Ele é quem ia escolher. Ao invés de estar esse Flávio Dino, esses mau caráteres todos reunidos ali dentro, com exceção do meu tio amado, que é o Fux, aquela corja lá não presta. Entendeu? São ratos que botam a justiça à venda. A verdade é essa. Fala, meu povo, fala patriota brasileiro, indignado com a situação política desse país aqui. Sejam todos bem-vindos ao canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Você sabe que a gente está fazendo esse fim de ano aqui, um fim de ano muito especial, com algumas entrevistas pontuais. E hoje a gente tem aqui uma celebridade, não só do esporte, mas com uma visão política muito apurada. E com condições de passar para a gente aqui informações quentíssimas da candidatura do Flávio Bolsonaro, do que passa na cabeça do Eduardo Bolsonaro, que todo mundo acreditava ser o candidato da direita para 2026. A gente estava conversando aqui no backstage e ele esteve com o Eduardo Bolsonaro agora. Eu não vou nem falar onde para não precisar ficar criando polêmica. Todo mundo sabe que o Eduardo está sitiado nos Estados Unidos, né, nessa questão defensiva e que eu acho muito pertinente diante de tudo que está acontecendo aqui no nosso país. E mesmo sendo um jornalista, a gente teve que tirar a imparcialidade nesse momento aqui, porque quando você coloca canais da grande mídia se posicionando politicamente em favor de um governo por conta de patrocínio, aí eu, como um jornalista independente, não posso deixar o meu crachá de lado, porque eu não tenho chefia para ficar comandando. Thiago, você não pode falar isso aqui no seu canal. Então, nesse momento político do país, eu acho que a melhor coisa, a melhor situação para um jornalista é ele não estar vinculado a nenhuma emissora, principalmente emissora patrocinada com o apoio do governo. Propaganda, você que não entende, esse Brasil, União e Reconstrução, que aparece aí nos comerciais, isso impede a isenção jornalística de alguns canais. Então, foi por isso que a gente criou o canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente, e por isso que a gente traz essas pessoas que, assim como eu, têm essa visão independente, não apadrinhada do governo, sem interesse em cargo, sem interesse em grana, porque já está com a vida resolvida, na verdade. Então é muito gostoso você ouvir um Emílio Surita falar lá na Jovem Pan, apesar da Jovem Pan ter esse posicionamento meio vai, não vai, é muito gostoso você ver o Renzo Grace, que está aqui do meu lado, também falar nas redes sociais. E aí eu apurando as redes sociais do Renzo, eu vi que ele tem essa vontade de externar alguma situação política e o pessoal só vai atrás dele para entrevistar, para falar de jiu-jitsu, de luta. Eu falei, pô, cara, tudo bem, legal, a gente ama o esporte, mas a gente sabe falar de outras coisas também. Então é por isso que eu trago com muito prazer e muita honra. Você que quer participar dessa live aqui, se inscreva no canal, porque só os inscritos podem fazer perguntas. E as melhores perguntas a gente vai colocar para o nosso convidado. Ele está com a agenda bem apertada, mas ele dedicou um tempinho precioso para estar com a gente aqui. Seja muito bem-vindo. Meu ídolo no jiu-jitsu, por que não? Renzo Grace, como é que você está, campeão? Irmão querido, é um prazer estar aqui com vocês, pô. Uma honra. Muito bom, muito bom. Direto de? Abu Dhabi, nesse momento. Direto de Abu Dhabi. Então a gente isso. estava no Fórmula 1 ontem, teve a Fórmula 1 aqui, foi um lindo, um show fantástico. Muito bom. O Renzo está aqui por duas situações. Primeiro porque, graças ao bom Deus, colocou boas pessoas na minha vida, pelo projeto do Vanderlei, da biografia, e aí eu acabei conhecendo e ficando muito amigo do Royce. O Royce, eu mando foto do meu prato de comida para ele no almoço, às vezes ele briga comigo. Pô, arroz e feijão, cara, você é louco, tira isso daí. Esse carboidrato não pode, tá? Aí
Aí eu peguei o contato do Renzo, tem aqui na biografia também a foto do mestre Hélio Gracie, que é avô do Renzo. Muita gente pensa, Meu tio avô. do... Meu tio avô. Explica essa salada aí, Renzo, para a gente começar. Você é filho do Carlos. Não, eu sou filho do Robson. Eu sou Robson. neto do Carlos, eu sou a terceira geração. É o Robson Carlos. Não, Robson Grace. Carlos Robson Grace. É Carlos Robson, eu sabia que tinha um Carlos no meio do nome do teu pai. E aí eu esqueço, porque a gente só chamava ele de Robson, por isso. E o Royce é seu primo. Meu primo. Muito bem. Muita gente pensa que são irmãos. O Royce é da segunda geração, eu sou da terceira. Certo. Entendeu? Muito bom. Eu vou fazer a primeira pergunta para você. É uma pergunta que eu fiz para o Royce. Vamos ver se você pensa igual ele. Você tem noção do teu tamanho para o esporte, para o MMA e para o jiu-jitsu? Eu tenho sim. Tenho consciência plena. E do jeito que eu trabalho, o jeito que eu trabalhei a vida inteira para ver esse esporte crescer. E acho que eu fiz uma parte bem importante disso. Muito bom. O Royce, quer saber a resposta que o Royce me deu? Qual foi? Ele falou, eu sei o meu tamanho, mas eu sou só um produto. Eu fui um produto fabricado pelo mestre Hélio Gracie e tal, aí ele contestou. Eu já penso diferente. Na verdade, eu fui um link, eu fui um elo dessa corrente fantástica que é o jiu-jitsu. Eu não considero o jiu-jitsu nosso. Eu considero que os Gracies são os guardiões dessa arte milenar e é a nossa obrigação suportar, apoiar e fazer essa arte crescer. Muito bom. O Renzo hoje é um cidadão do mundo. Você está situado nos Estados Unidos, radicado nos Estados Unidos. Minha casa é nos Estados Unidos, eu tenho 3 academias em Manhattan e uma no Brooklyn, e temos 147 no mundo inteiro, espalhadas por aí, afiliadas, né? Tá. E ano passado eu tive em 18 países, eu fui contar agora para ver aqui, foram 18 países só ano passado. Tenho que contar esse ano, 2025, como é que foi. Uma das questões que o Vanderlei traz para a gente na biografia, a gente já vai entrar no cenário político, tá? Vocês que estão chegando agora, taca o joião, se inscrevam no canal e façam aqui a sua pergunta para o Renzo Gracie, a gente está ao vivaço aqui. O Vanderlei me trouxe essa questão da xenofobia, e fuçando aqui para fazer a pauta da sua entrevista, antes da gente entrar na política, eu localizei um vídeo, eu queria que você falasse para a gente sobre essa situação aqui, explicasse, e se você já passou por muita situação desse jeito, porque o brasileiro, por mais que o Renzo é uma celebridade do esporte, olha a situação que ele teve que se deparar no metrô. Ele vai falar de qual cidade, mas é dos Estados Unidos, né? E aí ele vai explicar rapidamente isso aqui e se ele já passou muitas vezes por isso. Him with the blue jeans and the black shirt on the right. Initially, he gets caught in a headlock and taken to the ground by the attacker. The instant he hits the ground, his left leg hooks the attacker's thigh for headlock escape number 2 covered in Gracie combatives. The camera pans away for a bit while Renzo builds the house to achieve the top position over the opponent. Renzo ends up inside the opponent's 3/4 guard with tight waist control while the attacker tries to punch him in the head. But this is where we learn about the punch power scale. From this range, not only are the punches not effective, but they're more depleting to the attacker than they are damaging to Renzo. Here, he quickly steps over the attacker's butterfly hook, lands in half guard with the crossface and the underhook. After establishing the position, he attempts to further his control by transitioning to full mount. But as you see here, he doesn't quite get there. He's trying to high step over, but the jeans are a little bit tight, so he can't quite get to full mount, at least not while the camera is rolling. Rumor has it that the man was upset that Renzo was speaking Portuguese, so he attacked him. It was also said that Renzo did end up catching him in an armed triangle, at which point the man apologized, so he let him go without further incident. My favorite part, Renzo's 55, rolls like he's 25, didn't throw a single punch, so much love. Um momento épico isso aqui, né, Renzo? Explica para a turma o que aconteceu ali. Eu estava no metrô e desenhando a academia nova, que é ao lado do Stock Market, em Wall Street lá. A gente desenhando onde é que era o banheiro, os vestiários. Daqui a pouco o cara levanta e fala que eu não podia falar português, que eu tinha que falar inglês. Eu falei, meu amigo, isso não é certo, isso aí é racismo, é um preconceito que você está tendo. Eu não posso falar minha língua, senão você não pode. Você tem que falar inglês. Eu falei, então eu vou te falar que você não pode ser preto. Ele era preto. Eu falei, eu vou te falar que você não pode ser preto, você tem que ser branco. É a mesma coisa que você está me falando agora, que eu tenho que falar inglês, não posso falar minha língua. Aí ele falou, ou você fala inglês, eu vou te dar um soco na cara. Eu falei, segunda lição, você não fala para um homem sério que vai dar um soco na cara, você dá. Aí eu dei um soco na cara. E levei ele para fora do trem, porque eu estava esperando na conversa abrir a porta. Mas o que ninguém viu, inclusive você, que não viu, o motivo, porque o cara que estava comigo, o Luca Tala, que fazia Gracie Magazine, ele falava, Renzo, monta logo e larga a mão, acaba logo com isso. Eu falo, não, a gente está aqui para educar. Ele, no fundo, é um bom garoto, só ignorante. Então eu estou aqui para educar, ele vai pedir desculpa. Aí, nesse momento, eu estrangulava ele
com o estrangulamento novo que eu faço no pescoço, e ele gritava, não consigo respirar. Eu falo, sei, pede desculpa. Ele, desculpa. Eu falo, não, alto, grita. Aí ele começou a gritar, desculpa. Mas o que ninguém viu, inclusive você, passando o vídeo agora, eu dou aula para o chefe da polícia, a polícia paisana do metrô. Ele é meu professor lá, ele trabalha com a gente lá, na academia. Seu E é um aluno. cara fantástico, é meu aluno. Ele é que cuida do metrô todo de Nova York. Ele é a única polícia permitida a não usar uniforme em Nova York. Todo dia você tem 24 pessoas esfaqueadas no metrô de Nova York. Desde que eles abriram as portas e botaram um bando de imigrantes para dentro, você tem 24 pessoas esfaqueadas. A média de morte é 20 por mês que morrem esfaqueados. Na hora que eu tô pegando esse cara, você não viu, você ficou vendo, o pessoal que fica vendo, é igual mostrar um vídeo de uma mulher bonita. Aí tu pergunta depois que tênis que ela estava usando, ninguém lembra. Então, o cara que estava de costas ali no vídeo, com um casaco azul e amarelo, ele puxou a faca ali 3 vezes. Dá para ver no vídeo isso? Você vai ver no vídeo ele puxando a faca. Só que quando ele veio pro lado, ele puxou completamente a faca fora. E eu tava pegando o cara de olho nele o tempo todo. Porque ele tava pensando se me esfaqueava ou não. Então eu ia ter que largar e pegar ele se ele viesse com a faca. Então vamos assistir esse vídeo de novo. Vamos ter que pôr de novo. Bota aí de novo e olha o cara com casaco azul e amarelo. Olha ele metendo Olha a mão lá. no bolso e Vou começando a tirar puxar. até o som para a gente reparar melhor aqui. Ó. Ele é tipo um Adélio Bispo ali na cena, então. Olha lá. Vai começar a pegar no bolso agora. Ó. É o Mete a de mão na costas faca. aí na esquerda. Aí, ó. É. Olha agora, começando a cutucar a Olha faca. lá, Ó. rapaz. Só que quando ele veio pro lado de cá, pro lado direito da imagem, que ele sai dessa filmagem, que isso aí foi alguém que filmou no metrô, não sei nem quem foi. E me Sim. reconheceu e postou. Então, ele quando vai pro lado, ele tira a faca completamente. Não era um canivete, não era uma faca suíça. Era o Sim. diabo do facão, era uma peixeira que ele puxou. E eu Sim. tava ali falando alto para evitar que esse cara partisse para cima de mim com a faca na mão. Entendeu? Caraca. E no final ainda falei com ele, tá vendo? Tem que educar, é um bom garoto. Se ele não aprender, ele vai Olha ficar lá ele fazendo isso mexendo no errado em bolso, todo ó. mundo. Olha lá. Aí, a Tá frisada vendo aí aí? pra você. É. Entendeu? Caraca, que perigo. É, e ninguém viu. O pessoal que estava comigo, tinha mais 2 pessoas comigo, não viram também. E eu estava de olho no cara o tempo todo. Entendeu? Pois é. Porque eu já sei dos números do que acontece ali dentro. Já passou por Infelizmente- muito episódio mundo afora assim, ô Renzi? Qual que é o país mais Não. xenófobo que você teve alguma coisa? Foi lá mesmo? Cara, não, na verdade, eu nunca senti nada disso, cara. E eu saio na porrada, cara. Se fizer o que é errado na minha concepção, eu brigo aonde for, como for, a hora que for. Não tem conversa fiada. Então, eu nunca sofri isso, nunca vi isso, nunca, entendeu? Teve situações engraçadas, tipo, eu cheguei em Portugal uma vez, na imigração, aí dei meu passaporte brasileiro, pensando, pô, Portugal, passaporte brasileiro, dei para ela. Ela começou a fazer pergunta uma atrás da outra, e impondo, e falando alto, e gritando. Daqui a pouco ela falou: e quando você foi embora daqui, você vai para onde? Eu falei: para casa. Casa onde? Eu fiz assim aqui, ó. Quando eu mostrei o passaporte americano, ela fez assim: meu filho, por que você não mostrou isso de início? Eu Você não tinha vê. te feito nenhuma pergunta. Pô, É demais. então, entendeu? Então você vai achar gente assim no mundo inteiro. Tem ignorância de tudo. Entendeu? Mas, É, o pô, Vanderlei, eu ele conta. O Vanderlei, ele conta um episódio que ele estava num acidente de carro, foi um engarrafamento, o cara bateu atrás dele e ele bateu no outro, da frente. O cara da frente, em vez de discutir com o último da fila, foi discutir com ele do meio e aí saiu de trás e ficou discutindo com ele do meio também. Aí ele falou para a Té, ou a gente sai fora daqui ou eu vou acabar parando na cadeia. Aonde Porque foi isso? Onde aconteceu Foi isso? com ele? em Las Vegas, né? Que ele morou em Las Vegas um Vegas. tempo. É. Então foi bem complicado. Você vê que os caras. E na academia também, ele chegou com a bicicleta uma vez, o cara perguntou se ele era entregador do iFood. É sacanagem. Mas bom, o A Renzo. resposta dele tinha que ser: sim, acabei de trazer tua mãe na mala aqui, pô. O Renzo não está aqui para isso. Isso é só uma resenha inicial. Você que chegou agora, quer fazer a sua pergunta, se inscreva no canal. A gente está aí comemorando 109 mil inscritos no canal Brasil Inteligente. É um canal novinho, tem 8 meses só. E graças à moral que eu tenho com essa turma, eu consigo trazer grandes nomes aqui. Então, vai se inscrevendo que a sua inscrição fica contabilizada ali e você vem para o chat ao vivo fazer
a sua pergunta. Vamos lá, vamos começar a falar de coisa boa aqui. Né? E não é TechPix, que nem tinha um cara aqui no Brasil que fez propaganda da câmera TechPix. Não, fala de coisa boa de política. O Renzo tem uma visão... Falando em câmera, essa semana, a gente estava num evento aqui, eu vi um cordão, o cara com uma câmera, um cordão, mas parecia, na verdade, um brinquedo. Parecia um cordão. Meu irmão, a qualidade era uma câmera, aquilo digital. A qualidade das fotos. Eu estou procurando para ver se eu acho aqui para comprar, ainda não achei. Eu tive procurando nas lojas todas. E é um negócio do tamanho de um chaveiro. Sim. Ele carregava no pescoço como se fosse cordão. Mas ele tirando foto do evento inteiro, digital, muita alta qualidade. Incrível, é. Eu vou ver se essa porcaria antes de ir embora. Fica aí a dica para o pessoal da TechPix já se modernizar. Visão política muito independente, interessante e verdadeira. Esse é o perfil que a gente identificou da produção aqui no Renzo Grace. Todos que têm esses atributos normalmente, Renzo, eles não são da esquerda, eles são da direita, porque os da esquerda estão ali na carreta, né, atrás de um carguinho, recebem um benefício, tomam um cala-boca. Você resumiu bem essa situação de apoiadores e políticos esquerdistas como prostitutas políticas. O que motiva o seu ativismo político hoje? Eu, por exemplo, eu me motivo por construir um país diferente com meu filho, porque eu acho que o STF não muda dentro de 10 anos, ainda mais, né, o Lula querendo nomear um ministro agora nos 45 do segundo tempo. Eu vejo que 2026 a esperança nossa é mais o Senado, agora com o surgimento do Flávio surge uma nova esperança para o Executivo também. Mas mudando o Senado, a gente já pavimenta uma situação para a direita. O que motiva esse ativismo seu? É a mudança do Executivo ou você acha que é uma caminhada longa e começar a pavimentar essa situação agora, seja pelo Senado, já está de bom tamanho? Irmão, eu lembro quando eu tinha 3 anos e meio de idade, sentado no colo do meu avô, ele me falou que um dia eu teria um bom país. Eu estou com 58. E eu consegui ver o início desse bom país só quando o Bolsonaro estava no governo. Que eu vi melhorando e as coisas se ajeitando. Entendeu? Eu consegui fazer conexões políticas que levaram benefícios enormes para o Brasil e que agora está sendo tudo destruído por essa esquerda torta, imunda, que não consegue ver a maldade que eles fazem, entendeu? A busca constante do benefício próprio, entendeu? Eu estava aqui no Fórmula 1, na primeira Fórmula 1, e um presidente africano veio para mim e falou assim: por que botaram esse cara no governo, falando do Bolsonaro? Aí ele virou e falou: aquele homem que é um santo, Lula, por que ele está preso? Eu virei para ele: ele é presidente da Guiné-Bissau. Eu perguntei para ele: vou te fazer uma pergunta. Quanto é que o Lula te deu de dinheiro? Quanto ele te deu de dinheiro do meu governo? Aí ele parou assim, eu falei: melhor, vou fazer uma pergunta melhor. Quanto você deu de volta para ele? Qual foi a porcentagem? Normalmente é 50% que ele leva do dinheiro que ele passa para os outros aí. Aí ficou aquele silêncio, aquele mal-estar. Eu falei: eu vou dar uma olhada na internet e descubro. Eu fui ver depois, tinham sido 93 milhões de dólares que ele tinha posto na Guiné-Bissau. E isso ele fez em vários outros lugares. Ele botou um aeroporto na África que custou, eu acho que 280 milhões. Meu irmão, sabe quantos voos saem desse aeroporto por semana? 1. Bancou um aeroporto que tem um voo por semana. Esse é o presidente da Guiné-Bissau? Não, o de 93 milhões foi o presidente da Guiné-Bissau. Teve um outro aeroporto, que se você der um Google aí você vai ver, foi bancado pelo Brasil. E tem, na realidade, eles têm hoje um voo por semana. Foi bancado um aeroporto enorme de 280 milhões de dólares, que tem um voo por semana, no meio do nada. Quer dizer, isso é uma maneira de extraviar dinheiro, de botar dinheiro no bolso e ver se para lá na nossa terra santa lá do Papa lá do. Entendeu? Que é onde a conta daquele safado é. Por isso que ele recebe a bênção toda hora, entendeu? Pois é. Você acredita que a gente tem chance de ganhar no Executivo em 26 já, para presidente? Irmão, eu acredito sim, eu acredito. Se não deixarem, se der um jeito de controlar essas urnas safadas que estão aí, vai ser possível, entendeu? Porque essa eleição última foi roubada. Isso aí não tem dúvida. Foi roubada. Entendeu? Essa era uma das perguntas que eu tinha para você aqui. Eu, na verdade, falei os números 20 dias antes. Depois do primeiro turno, eu falei quais seriam os números do segundo turno. E a hora que mudaria,
que o Bolsonaro cairia e o Lula subiria. Isso ele Com sabia. base- Foi tudo entregue. Com base em que você teve acesso a isso? Não teve base. Os hackers levantaram tudo, pegaram as urnas, pegaram tudo. E passaram depois da primeira eleição. Eles tiveram acesso, conseguiram hackear, pegaram todas as informações de como seria a segunda fase. E passaram tudo. Eu fiz os caras voarem, eu paguei a passagem para eles irem do Sul para Brasília e entregou tudo lá para o Bolsonaro e para os filhos dele e para 2 coronéis. Eles foram impossibilitados de fazer tudo, não puderam fazer nada. Então, quer dizer, eu sou um gaiato, meu negócio é jiu-jitsu. Eu sabia do negócio todo, pô. Eu arrumei, vi tudo e mandei. Hoje esses caras moram aqui em Dubai, porque se forem para o Brasil, estão arriscado matarem eles. Eles não voltam para o Brasil mais. Os hackers das Os urnas hackers, os 2 hackers que são do sul do Brasil. invadiram as urnas. Eles levantaram tudo, viram como é que estava o programa e a forma que ia seguir. E foi o que aconteceu. Os números foram exatos que eles me deram. Eles te deram os números das eleições antes da apuração. 20 dias antes. Você Logo teve o depois percentual de quem ganharia. Logo depois da primeira parte. A primeira votação, Primeiro o segundo turno, do primeiro turno, o segundo turno, o cara já tinha me dito tudo. Ele E tinha eu te falado, ó, vai voei ser eles. 55 a 45. E vai mudar nessa hora. Disse a hora que ia mudar, que foi o que aconteceu. Até a hora que ia Caraca, cara, inverter. isso é muito precioso. Tudo Isso é uma informação pré-programado. preciosa. Olha a eleição agora. O que acontece? Eles conseguiram fazer isso nos Estados Unidos. Isso é uma campanha mundial de uma forma horrível, que eles conseguiram fazer em tudo que é lugar. A Inglaterra hoje está um inferno, a Suécia hoje está um inferno, a Alemanha está um inferno. Pô, teve uma menina que foi estuprada, que mora do lado da casa da ex-primeira-ministra. Foi estuprada por 3 islâmicos lá. Sabe qual foi a pergunta que o policial fez para ela quando chegou? Por que você está de saia? Por que você está usando uma saia? A menina se mudou. Hoje ela mora foi para a Europa, foi para outro lugar da Europa lá. Se arrancou. Saiu fora de lá, não aguentou mais. Mas, Então ô, é Renzo, isso que... você me desculpa, mas eu vou ter que explorar um pouco mais essa questão que você traz. Como que você teve acesso a esses hackers? Eles me procuraram. Sabendo que eu era ligado ao Bolsonaro, me procuraram. Renzo, a gente tem tudo aqui. Me mostraram tudo, eu peguei, mandei 2 passagens, voei eles para Brasília. Então toda a informação foi dada. Mas com Entendeu? qual interesse eles vazariam isso? Eles não foram pagos por quem pediu para alterar as urnas? Não. Eles Tomaram não foram calote? pagos por eles. Eles foram e viram, foram checar e descobriram tudo. Ah, Entendeu? eles foram fazer uma checagem, aqueles testes de urna que eles estavam fazendo. Eles foram ver o que estava programado ali. E levantaram tudo. Em quem eles foram? Em mim. Porque eles tinham medo de qualquer pessoa aí. Então, o maluco mora fora, lutador, nego, entendeu? No entanto, ficou até um pouco incrédulo, até o Bolsonaro, e o pessoal não acreditou a 100%. Que mês que foi isso? Pô, ele Depois diz do o dia da segundo- eleição. Foi depois do primeiro turno. Depois do primeiro Logo turno, eles já te procuraram para Já me denunciar. procuraram, já falaram como é que ia ser o segundo turno. Até a hora que ia mudar. Como ia seguir o gráfico e a hora que ia mudar. Entendeu? Gente, E foi isso é exata. muito... Eu assisti a eleição, eu fui vendo, foi exatamente o que eles disseram. Foi perfeito. Que pesadelo, Entendeu? cara. É como Aí se eles fosse um voaram karma. para cá e eu encontrei com eles aqui. Eles confirmaram tudo. E me falaram o que eles passaram. Mas, ao mesmo tempo, de bobear, os coronéis, isso é conversa fiada, Sim. isso não vai. Entendeu? É o Não que vai eles têm ser- mais feito. O que eles têm É, mais pô. feito hoje é descredibilizar toda e qualquer informação da direita. Exatamente, pô. Tu vê que o Heleno tá preso. Como é que pode isso? Como é que aquele Exato. cara pode estar preso? Isso é uma Exato. piada. Ó, Entendeu? tinha Uma até- piada. Vou até pular aqui a pauta, porque eu tinha colocado essa pergunta da fraude das urnas pro Renzo, eu não sabia dessa informação. E aí a advogado do diabo aqui, que eu tenho que ser aqui como jornalista, analisa comigo, prender o Bolsonaro, tornar ele inelegível, ter esse medo todo da influência dele solto nas campanhas eleitorais, porque ele solto, ele elegeu praticamente 60% dos prefeitos na última eleição, que teve eleição para prefeito e vereador, né? E então eles prendem o cara. Esse medo todo não é uma prova de que eles não conseguem fraudar, porque se eles fraudam, deixa tudo como tá, deixa o Bolsonaro solto e vai Mas tudo o que ser fraudado acontece? do mesmo O que jeito. acontece? Como Eles não podiam controlar todos. Eles se limitaram ao presidente. Por isso que o Bolsonaro conseguiu eleger todo mundo. Entendi. Não foi geral. Boa. Por que eles estão destruindo as urnas agora? Já destruíram mais de 200 mil urnas aí. Entendeu? Faz sentido. Claro. Faz A sentido. prova está ali. Vê que o Alexandre de Moraes bloqueou qualquer
pesquisa qualquer checagem nessas urnas. Entendeu? Tava tudo já comprado. Pô, isso não é de agora, meu irmão. Isso é uma piada já antiga. Então tá aí. Entendeu? A informação... Só que eles não têm como estender a todos. Fizeram direcionalmente para o Lula e Bolsonaro ali. O cargo máximo do executivo. Exatamente. E agora eles estão apavorados, porque o Bolsonaro se volta, pode botar quem ele quiser lá e vai tomar a força. Se o Lula não ganhasse dessa vez, quem ia controlar o STF era o Bolsonaro. Ele é quem ia escolher. Ao invés de estar esse Flávio Dino, esses mau caráteres todos reunidos ali dentro, com exceção do meu tio amado, que é o Fux, aquela corja lá não presta. Entendeu? São ratos que botam a justiça à venda. A verdade é essa. Já que você falou no Fux, qual que é o seu vínculo com o Fux? Tem um vínculo parentesco ou é de consideração? O Fux é como se fosse um tio meu. Meu pai amava ele, meu pai deu a faixa preta para ele, foi quem deu a faixa preta para ele, junto com o Oswaldo. Entendeu? Eu cheguei na casa dele agora há pouco tempo, cheguei lá, tinha uma foto do meu pai na academia dele, na parede. Então ele é um tio para mim, sempre foi. Meu pai sempre pintou ele como um dos caras mais valentes que ele conhecia, entendeu? Tem uma história muito conhecida que ele brigou com um assalto, ele com medo de machucarem a filha dele, ele saiu na porrada com os ladrões todos, entendeu? Saiu todo cortado, botou uma briga dura e depois pegaram os ladrões, entendeu? Então ele foi sempre um exemplo para todos nós, um herói para todo mundo do jiu-jitsu, porque ele sempre foi o cara certo, um juiz sério, sempre primou pela justiça, entendeu? E não se diminuiu. Quando deu o relato dele agora de 12 horas, ele falou só a verdade. Falou tudo que estavam fazendo de errado. Porque ele é o único juiz sério. Ele não faz daquilo ali o balcão de venda o balcão de venda da casa dele. Não é. Entendeu? Ele é um juiz. Ele é um homem sério, um homem de valor. Essa alma aí é incrível. E o pai dele sempre exigiu dele ser excelente. E eu tenho certeza que o pai dele, aonde estiver, tá orgulhoso daquela alma linda que ele carrega. O Fux ele é uma falha no sistema, né, Renzo? Porque ele foi nomeado pela Dilma. Exatamente, mas ele foi nomeado pela competência. Entendeu? Foi o único juiz de verdade ali dentro. Entendeu? Pois é. Hoje está 7-3 o nosso STF e ainda tem gente que fala que o Fux ele não gosta do Bolsonaro. E o fato de ser assim, o Renzo pode validar ou não essa informação. Se ele não gostar do Bolsonaro, eu fico mais fã dele ainda. Porque aí é sinal de que ele está sendo imparcial no julgamento dele. Procede isso? Ele não gosta muito do Bolsonaro? Ele tem alguma rusga com o Bolsonaro? Eu não sei. Eu nunca perguntei. E ele não me fala nada, a gente almoça juntos, a gente faz tudo juntos, mas eu sei que ele prima pela justiça. Isso é o maior valor dele. Ele é um juiz correto e certo, reto. A retidão é parte da cultura e da alma dele. Então isso é que importa. Quem está ali dentro tem que fazer justiça, não tem que criar leis como estão fazendo aí para fazer o que quiser. Exato, é isso aí. O Fux lavou a alma, né? Mas não foi voto vencido ali na segunda turma, por isso que ele pediu para ir para a primeira. Agora a primeira turma ganha, porque está com o André Mendonça, que é a indicação do Bolsonaro, e também o Nunes Marques, que a gente sonha que o Nunes Marques comece a parar de puxar o saco do Moraes e comece também a fazer justiça, né? Não justiça a quem o indicou, mas pelo menos um julgamento legal. O problema é que só arde, a pimenta só arde quando é no deles. O problema é esse. Então é questão de tempo, pode ter certeza. Começa assim e vai se expandindo. É como a imprensa agora geral está começando a questionar o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Quando eles apoiaram o tempo todo quando estava sendo usado contra o Bolsonaro. Uhum. Renzo, os atos do 8 de janeiro, você deve ter acompanhado aí, pegou lá velhinho, vendedor de sorvete, vendedor de refrigerante, gente que pichou estátua com batom. Repete essa situação, não só com quem foi preso ali no 8 de janeiro, para mim que falar para a galera, vocês vão para a rua fazer bagunça? Olha o que a gente pode fazer com vocês. Você sente que o que acontece com o Bolsonaro nesse momento, inelegível, aprisionado em casa, depois agora aprisionado dentro da Polícia Federal, é um tipo de bode expiatório para que nenhum outro político tenha a coragem de fazer o que o Bolsonaro fez, nunca mais se levante contra um sistema canhoto, como a gente já Sem dúvida. É um bode expiatório, é simplesmente isso. Sem dúvida. Qual é o crime que ele fez? Não tem. Zero. Como é que você me explica isso? Falar que foi crime, os caras convidando todo mundo para entrar ali dentro do palácio? A equipe deles. Isso é uma piada. Fizeram a mesma coisa nos Estados Unidos com o Trump. Só que o Trump conseguiu safar. Financeiramente muito forte. Conseguiu ajeitar tudo e fazer. Como não permitiu que roubassem as eleições dele.
Ele gastou muito mais monitorando as urnas e os lugares que as pessoas iam votar do que, porra, eles tinham para pagar para nego roubar, para nego entrar ali e roubar. Entendeu? Uma piada. O que eu vejo Entendeu? com essa questão da tornozeleira, essas regras de não sair de casa, o que eu sinto e vejo, se é o que você sente também, é que eles, como não acham nada contra o Bolsonaro, contundente, como foi achado contra o Lula, que teve triplex, teve chácara, teve uma série de situações ali, teve a delação do Palocci, que é uma delação muito mais sincera do que a delação do Mauro Cid, né? Uma coisa que eles tentaram espremer o cara de qualquer jeito para ele falar alguma coisa. Parece que eles forçam o Bolsonaro a cometer um crime. Ou um crime de violação de tornozeleira, ou um crime de tentativa de fuga. Eles tentam forçar para que ele cometa algum crime, e aí sim tem, ó, tá vendo? Agora sim, ele ia fugir, né? E não consegue mesmo assim, cara. Entende uma coisa. Eu tenho um telefone aqui, que é um telefone criptografado, que eu só uso para falar com a família real aqui dos Emirados Árabes. Eu só uso para isso. Ou deixar meu neto ficar jogando videogame nele. Ou um ou outro. Eu recebo uma ligação, o cara me fala, Renzo, dá para levar o telefone lá no teu presidente? Ele estava na Flórida, na época, na casa do José Aldo. Eu falei, claro, eu quero falar com ele. Levei o telefone e eu fui o tradutor da conversa. Ele propôs ao Bolsonaro, ele falou, meu presidente, podemos te mandar um jato agora para te buscar, busca você e tua família inteira. Você vem para os Emirados, fica aqui até a próxima eleição, nada vai acontecer com você. A gente cuida de tudo para você, inclusive da parte jurídica, de tudo, para te tornar elegível para a próxima eleição. E você tá com a família, cuidar da tua família, cuidar de tudo. Eles amam o Bolsonaro. Amam. Sabe o que o Bolsonaro falou de resposta? Eu vou agradecer muito, eu sou muito agradecido. E eu não vou conseguir ficar mais um dia fora do Brasil. Eu amo a minha terra. E mesmo que eu tiver que morrer lá e ser preso lá, eu vou. Porque eu não consigo mais ficar longe do Brasil. Eu já estou muito tempo fora do Brasil. E foi o que ele fez, ele voltou. E eles falaram para ele, você vai ser preso. E isso há quantos anos atrás? Já tem uns anos. Porque foi o mesmo caminho que seguiram com o Trump. Fizeram de tudo para o Trump aqui também, nos Estados Unidos. Entendeu? Pô, inventaram cada loucura que você não tem noção. Entendeu? Para tentar não deixar o Trump ganhar, porque ele acabou com tudo. Cortou a grana dessas USA, dessas palhaçadas todas. Agora até o Bill Gates parou de falar em aquecimento global. Entendeu? Porque cortaram o dinheiro, porra. Agora o saco deles pode suar, porra, entendeu? Acabou com a conversa fiada. A verdade é essa, porra. Entendeu? Uma piada, né, meu irmão? Então é assim que eles vivem, entendeu? Viviam dessa mamata de tomar dinheiro de todo mundo de fazer. Foi a guerra da Ucrânia, o que fizeram. Olha quanto de dinheiro o Biden botou lá fora. Agora tá a mulher do Zelensky lá com um carro de $6 milhões, andando para lá e para cá. Entendeu? Quando o povo tá morrendo de fome lá, passando sufoco, as mulheres tendo que se prostituir, as filhas, todo mundo tendo que se prostituir para poder pagar a conta. Então é isso que estão causando no mundo. Então tem que acabar com essa esquerdalha suja, imunda, que só faz a gente cair no limbo do retrocesso permanente. Isso aonde eles estão, e aonde eles trabalham, e tudo que eles tentam fazer. Entendeu? Eles conseguem destruir tudo que funciona. Nesse vídeo aqui, Renzo, é justamente esse episódio que você conta, que você narrou agora, né? De qual? Dele ter uma possibilidade de proteção e ter recusado nessa palestra aqui que está na tela. Foi exatamente isso aí, que foi no lançamento daquele filme. Eu falei nisso, ó. Qual E filme? ele recusou. Foi o lançamento de um filme, não foi isso? É o Fake Judge? É, o Fake Judge, esse mesmo. Uhum. Eu assisti a pré-estreia lá, em Nova York. E lá que me botaram o microfone e eu falei a verdade, né? Falei o que eu sabia. Legal. Agora tá tendo uma superprodução, né? Aqui entre nós, o Fake Judge foi meio esquisito, ficou muita inteligência artificial ali na produção, muito independente, né? Mas agora tá vindo um filme bom com o Jim Caviezel, inclusive, eles vão fazer exatamente, a história. Exatamente. Entendeu, meu irmão? Chegou a hora do Brasil tomar vergonha na cara, meu irmão. Tu quer uma pior? Vou te contar uma pior. Um aluno meu, chefe do FDA aqui nos Estados Unidos, treina comigo lá. Aí ele veio para mim e falou, Renzo, eu vou ter que ir no Brasil, porque tá tendo um problema de como é que se fala da cabeça das crianças nascendo com a cabeça grande? Hidrocefalia? Hidrocefalia, hidrocefalia, eu acho. A hidro é grande, a micro é pequenininha. Qual eram os casos com chikungunya ou com zika, sei lá, que estava tendo no Brasil direto? Era microcefalia. Microencefalia, né?
o cara falou, a gente está com medo disso chegar aqui nos Estados Unidos. Se esses mosquitos chegarem aqui, isso vai espalhar aqui. Aí ele foi para o Brasil, passou um mês no Brasil, estudando, vendo tudo. O que ele descobriu? Ele voltou e, a gente não pode nem falar sobre isso, está proibido de falar sobre isso. Na realidade, esse mosquito foi descoberto em 1943 na África. Sabe quantas crianças na África tiveram microcefalia? 0. Vindo disso. Ele descobriu que tinham aplicado vacinas vencidas nas mulheres, nas pessoas. Eles rotularam e aplicaram vacina em todo mundo. E quem grávida tomou essa vacina deu isso na criança. Então, ele falou, não tem risco desse mosquito vir para cá, que não tem perigo. Não causa isso. O que causa foi esse fato dos políticos terem aprovado vacinas vencidas, armado um esquema para ganhar dinheiro e vacinar o povo. Então, isso é uma constante, entendeu? É aquela história, o caminhão que vira na estrada, se é no Japão, eles juntam tudo e botam lá pertinho do caminhão. No Brasil, o nego leva tudo. Essa semana me mandaram um vídeo aqui, uma ambulância parando, os enfermeiros roubando e botando na ambulância e indo embora. Então, isso é um retrato. Vão ter isso até tomar vergonha na cara e saber o que é seriedade. Sim. Entendeu? O que é ser correto. Os nossos políticos, eles são reflexo do nosso povo. Exatamente. Mudar a mentalidade do povo. E a coisa triste é que quem reclama está reclamando porque não está na bocada. Isso é mais triste. Exatamente. Está reclamando Entendeu? porque não teve um cargo, não teve um auxíliozinho. O pessoal acaba se vendendo por umas migalhas, né? Enquanto Exatamente. Eles fazem um pão e circo sensacional. Eles dão as migalhas, fazem uma festa e todo mundo não reclama, o cara rouba o ano inteiro, né? E aí é reeleito ainda. Exatamente. Tá acontecendo um negócio na minha cidade agora, aqui, nesse exato momento. Né? Hoje é aniversário de Guarulhos aqui, então é uma coisa que você vê sensacional. Você fala como o povo se vende por pouco. Como eles não entendem que se vier um governo liberal conservador que permita que ele pague menos imposto, ele vai prosperar e ele vai ficar rico, ele vai para Disney, que nem o político vai todo ano. Né? Exatamente. Não. Ele prefere garantir R$150 por mês de auxílio aqui. Vamos ver o vídeo do Renzo aqui para a gente poder comentar. A gente está se encaminhando, são 536 telas, agora 601 telas. Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e faça sua pergunta aqui no chat. Muita gente falando coisa boa, muita gente falando besteira, falando que você está com medo do Walid Ismail. Olha onde os caras vão. Gente, com todo respeito ao Walid... Eu vou ter medo de namorador de traveco, rapaz. Chata de brincadeira comigo. Olha pra minha cara. Porra, se eu descer aqui, o porteiro abrir a boca, porrada come, eu vou ter medo de um namorador de traveco. Seja honesto, rapaz. Gente, ó, sério, rapaz. Eu treinei 10 anos de Muay Thai para fazer a biografia do Vanderlei. Eu vou te falar uma coisa, o cara que sobe num tatame, sobe num ringue, ele nunca vai ter medo de outro homem, não. Nunca vai, tá? Fica tranquilo que isso aí pode criar como é que é, um trash talking tal, para vender luta, né? Agora tá tendo uns eventos de exibição, podia até rolar essa luta aí, já que o pessoal fica acirrando. Meu amigo, eu fechei com ele, eu arrumei a luta. E ele não foi. Ele correu. O dono do ONU não fala nem com ele mais hoje, é puto com ele. Aí. Porque ele era pra ir, tudo fechado, a gente fechou, eu tive que brigar com o Yuki Kondo. Aí. Fui lá lutar com o Kondo. Eu ganhei $400 mil. Esse careca otário correu. Aí. Falou que a luta ia ser no Jungle Fight do Maracanãzinho. Tem que rir dessa piada. Porra. Tá parecendo o Belfort com o Vanderlei, pô? Não dá pra casar essa luta nunca? Porra. E aonde eu encontrar com o Valide, ele vai tomar porrada. Onde eu encontrar, ele vai tomar uma coça. Já está prometido. Pode estar no Vaticano. Mesmo se não tiver câmera filmando? Eu quero saber de câmera, pô. Eu quero fazer o serviço. Por isso, quando eu chego no Rio, ele foge. Desaparece. Bora. Vamos focar na política aqui. Já demos a resposta para você que está aí enchendo o saco no chat. Presta atenção, olha a oportunidade que o Renzo trouxe, que o Bolsonaro teve de ter uma vida muito mais tranquila do que ele está tendo aqui, e ele refutou em nome do patriotismo e da situação política dele. Aquele careca safado queria me barrar de entrar no meu país. Aí ele falou, vamos travar o passaporte dele e prender ele quando ele chegar. Só que tinha uma pessoa do lado dele que falou assim, eu vou te dar um conselho, não faz não. Não faz não, porque eu vou te dar um soco na cara. E quem falou isso para ele foi o ministro que é faixa preta de jiu-jitsu, o meu querido Fux, que é como se fosse um tio meu, e que está brigando contra toda essa covardia que estão fazendo. Hoje, o chefe do contra-terrorismo da Casa Branca é meu faixa preta.
Por isso que ninguém está implicando com o Fux. Porque eles sabem que ele está do nosso lado. Entendeu? Apesar de fazerem o possível para não deixar. E ele me culpava, porque os meus professores de jiu-jitsu aqui eram aquelas pessoas do vídeo xingando eles aqui no hotel. Aí ele falava, o Renzo financiou isso. O que ele não entende, eu não financiaria. Eu ia lá e quebrava a cara deles. Né? Não tem outro jeito, né, pô? Exatamente, pô. Vou pedir para os outros para fazer o meu trabalho? Não dá. Mas é uma honra estar aqui com vocês. A última vez que eu estive aqui, eu estive com o Bolsonaro. E uma coisa incrível. Eu tenho 2 telefones. Esse telefone aqui é um telefone privado, que ele é bloqueado, ninguém tem acesso, não tem como ver nada. E eu fui pedindo que levasse esse telefone ao Bolsonaro, quando ele estava em Miami, através do presidente do país. E o presidente falou para o Bolsonaro, Bolsonaro, eu mando um avião agora te buscar, você vem morar aqui, e a gente vai cuidar de tudo de você até a tua próxima eleição. O Bolsonaro se recusou, ele virou para mim e falou, Renzo, eu não posso morar em lugar nenhum que não seja no meu Brasil. Então ele falou, eu tenho que voltar para o Brasil, mesmo que isso custe a minha liberdade. E hoje a gente vê esses putos colocando uma tornozeleira nele, querendo trancar ele. Entendeu? Que era o que meus amigos já estavam prevendo. E ofereceram, a gente te traz para cá, cuida de tudo. Ninguém te toca até a próxima eleição. O Bolsonaro falou, não, eu sou brasileiro, eu tenho que estar no Brasil. E isso é a fidelidade que ele tem com o nosso povo e com o nosso país. Por isso que eu apoio ele 100%. A gente fez aquele movimento todo, investiram 40 milhões no Brasil. Quando o príncipe virou para mim e falou, Renzo, você ganhou quanto? Eu falei, meu filho, se eu pegar 1 centavo disso, eu vou ser bom. Eu vou ser igual às prostitutas políticas que tocam o meu país. Eu não aceito 1 centavo. Todo o benefício que eu der para o meu país é deles. E para as futuras gerações que estão por vir. Estou do teu lado, meu irmão. Se precisar, só me chamar. É isso aí, tá? Só tem essa isenção. Tem gente que vem aqui para criticar que meu canal é aberto. Deixa os caras da esquerda vir, porque aqui é democracia de verdade, tá? Que você não é banido, não. Só se você for mal educado. Mas tem gente que não consegue falar com essa clareza que o Renzo fala, porque tem o rabo preso. O Renzo não tem rabo preso por ninguém. Empresário de sucesso, lutador campeão. A vida é dele, ele está lá nos Estados Unidos, o país da democracia real. O país que a gente está pedindo socorro para que possa frear o nosso STF aqui, porque o Senado não freia. O que deveria ser o freio é o Senado. O Senado está à esquerda. De 81 senadores, mais de 50 são de esquerda. Como que freia o STF? E agora eles estão entendendo que eles criaram um monstro. Até a mídia esquerdista está começando a criticar decisões monocráticas do STF. É a história, vai começar ardendo deles. Exato. Chegou a hora. E aí eles querem frear uma coisa que está praticamente infreável. Se continuar, se vier mais 4 anos de esquerda, a gente não vai ter salvação aqui, não. São 20 anos, como o Renzo falou, 2 anos de respiro, porque dos 4, 2 foi pandemia. O governo de esquerda nunca teve pandemia para gerir, eu queria ver. Quer dizer, eu não queria ver um governo de esquerda gerindo uma pandemia. Eu não queria, porque eles iam roubar triplicado. Eles já roubaram. A verdade é essa. Pergunta que eu deixo para você. Você, em lugar do Bolsonaro, com esse convite que ele teve, que você traz no vídeo, você aceitaria? Cara, é muito difícil colocar no lugar dele, porque ele abraçou aquilo ali como meta de vida, como... Eu, na verdade, eu tenho uma obrigação com a minha família e com a minha arte. Eu tinha que fazer crescer a arte. Hoje, aqui nos Emirados, tem 1.200 famílias brasileiras dando aula de jiu-jitsu. Então, eu tive que espalhar o jiu-jitsu no mundo inteiro, fazer chegar em lugares nunca sonhados. Eu ainda vou ver o jiu-jitsu numa Olimpíada. Teve já nos Asian Games, nos Jogos Asiáticos, e eu vejo parando numa Olimpíada, vejo crescendo. Então, isso era a minha meta de vida, que foi a vida toda. Eu amava surfar, parei de surfar para cuidar disso. Para cuidar do jiu-jitsu, para ver crescer, expandir as academias. Então, o Bolsonaro, a guia dele é melhorar o Brasil, é fazer acontecer. Eu nunca vi um cara mais patriota do que ele. Entendeu? E é preto no branco, ele não tem cinza. Ele fala o que ele é e segue a linha do que ele faz. Quando eu terminei de falar com ele tinham travado o dinheiro dele todo, ele tinha dinheiro para mais 5 meses só nos Estados Unidos. Para ficar só mais 5 meses. Eu falei, meu presidente, de jeito nenhum. Eu te dou um salário para você ficar aqui 3 anos se você quiser. Eu te dou todo mês, não se preocupa com isso. Entendeu? Porque eu vi o que estavam fazendo, a covardia que estavam fazendo com ele.
Entendeu? Toda ajuda que eu pude dar foi uma forma positiva de fazer o Brasil melhorar. Pô. Eu levantei com eles aqui, o Guedes olhava para mim e falava assim: como é que você conseguiu isso? Eu não consigo entender. Eu falei, estrangulando os outros e dando chave de braço. Foi quando eu cheguei, quando consegui as coisas. Então os caras investiram 40 bilhões de dólares no Brasil. E parte desse dinheiro, quem acabou recebendo foi o Lula. Depois eles foram dando, aí entrou o Lula e o Lula continuou recolhendo esse dinheiro e fazendo. Entendeu? Foi o dinheiro que eles ligaram a água para ir para o Nordeste, era o dinheiro para terminar as ferrovias, para poder facilitar o agro. O que aconteceu? Alexandre de Moraes deu a ordem, aquilo ali era para promoção política, parou a obra das ferrovias. Entendeu? Bloqueou, estragou, atrasou tudo o agro, mantém um custo muito alto. O que esses imbecis não sabem, agora na Venezuela estão se formando uma área de agronegócio que fica a exatamente 50 quilômetros do porto. Então não tem custo para levar e trazer as coisas para o porto. E a área é maior do que a área de agro do Brasil, que eles estão colocando. E são 3 ou 4 países que eles vieram aqui tentar pegar o apoio dos Emirados Árabes. Eles juntaram 3 ou 4 países, daqui a pouco o nosso agro fica... não dá para vender. Que vai ficar num preço muito mais alto que os outros. Entendeu? Você quer tristeza maior? Aonde eu vou no mundo, eu chego, tem castanha de caju aqui para todo lado. Quando eu chego no Brasil, que eu vou comprar castanha de caju, tem um lixo de castanha de caju. Como é que pode isso? Então a castanha feita, a nata está aqui. Está fora. Tu chega aí, é uma castanha toda quebrada, toda com problema. É o que o povo de fora não compra, sobra para o nosso povo. E isso é com tudo. É com educação, é com tudo. Pô, a situação das estradas, a situação dos carros. É um país que é feito por não. Eu vou aí, passo a semana e eu quero ir embora, cara. Não consigo ficar. É cansativo. Entendeu? É triste. É triste, mas é feliz porque chegamos no ponto alto da nossa live. Daqui a pouquinho tem que liberar o Renzo, mais uns 10, 15 minutinhos a gente finaliza. Você que está chegando agora aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e taca o dedo no joião. Se você gosta da entrevista, se você é de direita, dá o joião. Se você não gosta, você compartilha com os seus inimigos. Dá para compartilhar com os inimigos, que até os inimigos que xingam ajuda, porque o YouTube não sabe o que é elogio e xingamento. Então vocês ficam à vontade, que quando não tem pertinência, o xingamento não pega. Então, estou tranquilo com isso aí. E o mestre Renzo a mesma coisa. Tem uma foto aqui na minha tela do Flávio Bolsonaro, é um post. Para quem não sabe, o Renzo teve a oportunidade de estar ontem com o Eduardo Bolsonaro. Essa é a foto de lançamento praticamente da campanha do Flávio. Ele soube com antecedência e eu queria saber, você teve com o Eduardo Bolsonaro, como é que foi esse encontro, como que ele está psicologicamente, como é que foi o papo, os planos dele para 26, se ele volta candidato, faz campanha para a eleição da direita de candidatos do Brasil diretamente aí dos Estados Unidos. O que teve de bom nessa conversa aí do encontro com o Edu? Ele está nessa luta, né, para ajeitar as coisas no Brasil, sofrendo uma covardia. Ele teve que sair do Brasil, ele não teve opção, senão ia acabar igual o pai dele e vários que estão lá, entendeu? E ele está nessa briga. Ele foi fundamental ao lado ali do Trump, da equipe do Trump, para começar a abrir os olhos e ver o que está acontecendo no Brasil e tornar público. Vazar para o resto do mundo a covardia que estão fazendo aí, entendeu? Já que a imprensa não mostra e os órgãos competentes fingem não ver, ele veio e mostrou tudo, junto com o Constantino, junto com o Figueiredo, com o Paulo Figueiredo. Eles deram uma amostra do que é o Brasil, do que está acontecendo e buscaram ajuda. Que o americano agora está consciente e está tomando forma para ajudar. Eu tive o cara-chefe da antiterrorismo da Casa Branca, que é faixa preta meu. E ele falou para mim, Renzo, o Trump já falou que vai ajudar o nosso presidente Bolsonaro. Entendeu? Ele virou e falou isso para mim. Então, quer dizer, eles estão olhando e estão vendo. E graças ao Eduardo, ao Constantino, ao Figueiredo, pessoas importantíssimas que vieram para fora e começaram a ajudar. Alan dos Santos, esses caras todos transformaram o que estava acontecendo no Brasil em visão para que o estrangeiro pudesse ver. A covardia que estava sendo feita aí, a ditadura que estavam tocando. E o que ele te falou, assim, ao pé do ouvido aí, de algum plano que você pode revelar que não complique, né? Porque até hoje, até para falar os planos da direita é perigoso. Mas teve alguma informação que te animou aí? A gente conversou sobre várias coisas, entendeu? Várias. Mas tem coisa que a gente não pode falar agora. Deixar
andar um pouco até tomar forma, entendeu? Mas teve muita coisa que ele está passando e situações que estão se apresentando, entendeu? O Flávio ligou para a gente 10 minutos antes de lançar a candidatura dele, a gente se falou antes, na câmera, entendeu? E foi demais. A gente está apoiando ele 100% e estamos torcendo para que tudo dê certo e a gente vê ele na presidência aí, entendeu? Só para dinamizar um pouquinho a live, ainda tem mais um tema. O Bolsonaro fica preso até quando, na sua opinião? Cara, ele não era para estar preso, não, de jeito nenhum. Eles estão querendo não deixar ele se eleger. Então, na verdade, eles vão tentar segurar o máximo, que era o que era previsto já. Eles vão tentar segurar o máximo para não permitir que ele se candidate. Porque a vitória dele é garantida. Tá falando de um cara que não pode andar na rua, que todo mundo vem abraçar ele. Enquanto o nosso Lula ladrão, se ele pisa na rua, ele taca ovo, ele xinga ele. Entendeu? Não pode ir para lugar nenhum. Pois é. Qual político você queria ter a oportunidade de lutar num tatame em nome da honra dos brasileiros? E qual foi o mais FDP até hoje, na sua opinião, na história política do nosso país? Cara, esse pessoal todo da esquerda é uma sujeira só, cara. O pessoal do PSOL, os traidores do Bolsonaro, aquela Gleisi Hoffmann, o Alexandre Frota, isso foram uma vergonha. Então foram os caras que abraçaram ele para chegar lá, e quando chegou lá, mostraram o que eles eram na verdade. Porque, na verdade, eles não acreditavam que ele ia ser correto, que ele ia seguir o que ele estava falando. Então é assim, vamos fazer esse discurso, mas na verdade não vai ser isso, mas foi isso. Eu tive político indo no hotel que eu estava em Brasília, me oferecendo dinheiro para dar para Bolsonaro para poder fazer acordo lá. Eu falei, bicho, você veio com esse dinheiro na pessoa errada. Você vai me desculpar. Eu não vou levar esse dinheiro para ele. E, normalmente, alguém que pegar essa merda aí vai roubar e vai dizer que falou. Entendeu? E o cara ficou me olhando, era quase 1h no meu hotel lá em Brasília. Olha aí. Eu tô sabendo que você vai encontrar com o presidente amanhã, aí, pô, chegou lá com um saco de dinheiro. Comecei a rir. Foi, tu veio no cara errado, sério. Entendeu? Então isso é toda hora você vê um negócio desse. Só que eu já vivi isso e eu sempre fui descrente, eu sempre acreditei que meu trabalho é que ia gerar o que eu precisava, o que eu ia construir. E eu não estava errado. O que eu fiz hoje, meus filhos todos trabalham comigo, eu cuido de tudo, tudo é cuidado, o jiu-jitsu está crescendo enormemente, que foi o que eu me dediquei, entendeu? E eu lembro, na minha juventude, eu devia ter 22 anos, e eu falava castelhano, que eu tinha um amigo meu chileno, que eu comprava produtos médicos fora e vendia no Brasil com ele, a gente fazia várias coisas, entendeu? E um cara virou para mim e começou a falar, pô, tu fala castelhano bem, não sei o quê. Eu falei, fala. Você quer ficar rico? Eu falei, quero, pô. Ele falou, vamos para Cuba mês que vem então comigo. Eu falei, para Cuba? Ele falou, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê em Cuba? Encontrar com o Fidel. Eu falei, encontrar com o Fidel? A gente vai criar um surto de poliomielite no Brasil e vai comprar a vacina toda de Cuba e vacinar o país inteiro. O surto ia ser criado lá para o Mato Grosso, e dizer que estava espalhando pelo Brasil, iam comprar uma vacina falsa, que não era vacina, e vacinar o Brasil inteiro. E eles devolviam 50% para os políticos. Muito parecido com o Covid. Exatamente. Isso é repetido constantemente no nosso país. Isso eu tinha 22 anos. Eu falei, campeão, desculpa, mas esse negócio não vai ser um negócio que eu vou ficar rico, não. Você vai me desculpar. Aí o cara riu, passaram-se uns 5, 6 meses, teve o surto da Covid. Eu não deixei ninguém lá em casa tomar vacina. Tomar vacina do Covid, não, da polio, do surto da polio. E logo em seguida eu comecei a ver aquele garotão, que era um amigo meu da praia, ali na Barra, andando com carros importados direto, Mercedão. E na época, você se lembra que o custo para trazer carro era muito alto, era uma confusão danada. Eles compravam os carros das embaixadas. Se lembra disso, dos consulados? Sim, sim. As placas eram placas diplomáticas. E, pô, quando eu vejo, ele tá com a Mercedes que ele comprou de algum embaixador ou algum, entendeu? Dos cônsul, algum membro do consular que vendiam para eles. Eles vendiam e tinham que ficar com aquela placa mais 1 ano ou 2 até passar pro nome deles. E tô vendo ele cheio de carro novo, cobertura ali no PP, na Barra, entendeu? E estranhamente eu nunca mais vi essa figura. O bicho sumiu também. Entendeu? Mas sem mureta, que eu sei que você não é disso. Quem que você queria pôr num pacote? Pode escolher uns 2, 3, se um for difícil. Quem que é o político que você queria fazer um rola com ele aí, só para dar uma descontada na honra do brasileiro aí? E me chamar de xenofóbio. É xenofóbio que chama? Xenofóbico é o que fizeram com você aí, preconceito porque você era brasileiro. E quando o cara é bicha? Aí é
É homofobia. Homofóbico. Homofobia. E me acusar de homofobia. Quem que é esse político aí? O Clodovil já morreu. Não, Clodovil era firmeza, meu irmão. Clodovil Eu votei no Clodovil. Clodovil, nem Mato Grosso, isso aí é campeão demais, rapaz. Pode falar mal desse cara, não, rapaz. Porra, entendeu? Porra. Escolhe um aí, pô. Escolhe um pra você fazer um rola aí. Jean Williams. Os gato nele. Agora entendi. Ele não gosta de cuspir nos outros. Você encaixou na pauta agora. Você encaixou na pauta que eu precisava, falando do Jean Williams. Eu tô te falando, pô. Ele tem a ver com isso aqui, ó. Vou mostrar um vídeo para você. Isso daqui é uma situação que você deve ter acompanhado, obviamente. Estamos finalizando já, fica tranquilo. 6 de setembro de 2018, um dia antes da independência do Brasil, 7 de setembro, vai lá o tal do Adélio e enfia a faca na barriga do Bolsonaro. Esse jornalista inconformado, com a grande mídia se conformando com a situação de que a PF falou que ele agiu por conta própria, e até hoje essa história não desce, foi atrás de quem prendeu o Adélio naquela ocasião, que é o Cabo Clênis. O policial militar estava fazendo campanha lá em Juiz de Fora, acabou prendendo o Adélio e ele colheu um depoimento, que é o depoimento mais honesto e sincero possível que a gente pode ter do Adélio Bispo, porque é no calor do momento. O povo gritando, vai morrer, vai morrer. O Clênis pega ele, coloca dentro de uma sala e ele fala isso aqui para o Clênis, está legendado. Presta atenção que eu quero sua opinião sobre esse tema aqui, Renzo. Solta pra gente aí. Tudo bem, você? Tudo bem? Você tem alguma gravação que não foi divulgada, alguma coisa assim? Porque você estava lá na hora. Eu você que prendeu e algemou o Adélio. Você levou o Adélio para o segundo andar daquele prédio, Chaveiro. Eu vi uma imagem sua lá. Você chegou a divulgar essa imagem. Eles estão interrogando o Adélio ali, que ele está sentado no chão. Então, tem imagem que você nunca divulgou? É isso que eu queria saber. Que a gente pudesse dar. Porque aquilo que falam que você tem gravações inéditas, tem essas gravações, porque você disse que está em algum lugar seguro. Está nessa possibilidade já só para caracterizar, isso aqui a gente passa bastante no canal. Aqui foi o jornalista, o Joaquim de Carvalho, é um jornalista de esquerda, tá? Do canal 247, apurando com o Clênis se esse vídeo que eu tinha colocado com exclusividade no meu canal, porque a esquerda é assim, a esquerda desconfia da direita, a direita desconfia da esquerda. E o Joaquim é meu amigo, né? Apesar dele ser de esquerda. Então ele desconfiou, foi lá, checou a informação com o Clênis. Tem algum vídeo que você fez com o Adélio Bispo no ato da prisão? Eu tô checando a possibilidade de te dar. E não deu pro Joaquim. Só que a gente conseguiu o vídeo. Tá aí. Olha o que o Adélio fala pro Clênis. Renzo, esse vídeo é exclusivo do nosso canal. Vídeo do nosso canal. Exclusivo. Por que você fez isso? Eles mandaram. Eles mandaram. Eles mandaram. Porque depois que teve o evento, lá... Então, é isso. Aí depois veio o advogado, instruiu, lapidou o depoimento, aí ele foi lá, gravou aquilo que a Veja mostrou, o depoimento, ele falando que foi Deus que mandou e ele queria matar o Temer, na verdade. Pergunta simples e objetiva para você que não fica no muro. Quem mandou o Adélio esfaquear Jair Messias Bolsonaro? Na verdade, eu não sei, eu não tenho ideia. Eu não tive acesso a informações que me permitissem isso. Mas, com certeza, ele foi um pau mandado. Mandaram ele lá fazer isso e cobriram, no tanto que os advogados que ele tinha, toda a estrutura que ele tinha, e me parece que ele recebeu ligações de políticos conhecidos que compõem o nosso Congresso lá. Que teve ligações com ele, recebeu dinheiro, vai contar a história para quem? Então foi mandado e foi, entendeu? E ele cumpriu o que pagaram a ele para fazer. Qual que você acha que era o plano? Porque ele, no meio de uma movimentação, numa manifestação bolsonarista, atacar o candidato, o que ele pensou? Eu vou atacar e vão me matar? Ou eu vou atacar e vão me prender? Qual que era o plano? Ele pegar algum dinheiro com isso? O que você acha que passou pela cabeça desse pegar capaz? uma grana e a justiça brasileira fazer o que sempre faz, soltar o bandido e prender os inocentes. Se você rabiscar uma estátua com batom, te dá 17 anos.
Agora você pega com 400 quilos de cocaína, no final chega à conclusão que a prisão foi ilegal, te solta. Estão querendo até devolver. Se não devolver, eu nem sei se devolveram a cocaína para os malandros. Então isso é verdade. Como é que está o nosso judiciário? Tá uma piada isso aí. Entendeu? Tem uma teoria que eu criei aqui, que o bandido aqui no Brasil, ele assalta cidadão de bem. Você vai ali para São Paulo, não sei se você já veio para cá, andou lá na 23 de março, na Tiradentes, na 9 de julho. O pessoal tá quebrando o vidro de carro para roubar o cidadão de bem. Toda hora. Isso no Rio tá acontecendo a mesma coisa. Então, e aí Exatamente. Ele pega o dinheiro do cara, o celular, vende para quê? Para comprar droga. Então, por que ele já não rouba o traficante na biqueira? Porque ele sabe que o cara tá armado. A justiça desse traficante é uma justiça que ele teme. Ele teme. Agora daqui vai ter que apurar, vai ter que descobrir quem é o cara que quebrou o vidro, vai para uma instância, 2, 3, esquece o que o cara fez, ele suborna o juiz. Aí ele não tem medo disso. Exatamente. Que é piada maior do que aquela entrevista que o juiz faz com o cara. A primeira pergunta, você foi, te machucaram no negócio, te maltrataram? Exato. Que é pior, a audiência de custódia, né? Que chama. Exato. Que é piada maior do que essa aí. A polícia tem que fazer carinho neles. Renzo, eu agradeço demais a sua presença, meu irmão. Não quero tomar teu tempo precioso. Foi muito desafiador. A gente conseguir você aqui é uma grande honra. Sinta-se com um espaço quando você quiser falar de alguma coisa. Do esporte não vai ter muito link, porque o nosso canal ele é focado em política. Mas quando você tiver com aquela... É um prazer estar contigo aqui. Eu vou agora para o Palácio ali, que eu tô na linha do trem. E aos seguidores do Valide e fãs do Valide, isso aqui não é um mês de orgulho para vocês virem aqui fazer campanha, não, pô. Também vergonha nessa cara. Segura, Valide. Eu não sei nem se o Valide é de esquerda ou de direita. Você sabe o posicionamento político dele? Deve ser direita, né? Pelo menos não, nisso. Ele é mais esquerdista porque ele gosta de dividir dinheiro com os políticos. É assim que eles financiam o Jungle Fight dele. Ele pega dinheiro, não paga nada para os lutadores, pega geralmente dinheiro das cidades e devolve para os políticos uma quantidade e fica com tanto. Então, no final, ele não pode nem dar cobertura e renovar os campeões que eram para ser renovados nossos para o resto do mundo. Entendeu? Então, a qualidade do Brasil está caindo muito por conta disso. Aí o sistema já foi dominado ali, então. Renzão, obrigado, meu querido, pela colher de chá. Eu vou ficar mais um pouquinho com eles, vou ler alguns comentários que eles fizeram aqui. E conta comigo, boa viagem de retorno. Prazer grande, um abraço grande. Fica com Deus. Valeu. Muito bem. Senhoras e senhores, Renzo Gracie aqui com a gente, exclusivo no canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Vamos dar uma olhadinha? Se vocês que estão aqui comentando, né, os patriotas de esquerda, de direita, patriota de esquerda é mais difícil, mas é beleza. Olha só como é que está aqui as inscrições do canal. A gente começou com 109.080, né? São 109.108. Então, você que ficou comigo até agora, por favor, tá? Você que não quer a volta da esquerda ou a manutenção da esquerda nesse momento, porque a esquerda nem saiu, se inscreva nesse canal, faça o teste. Se você está aqui no vertical, ó, deixa eu ficar mais alinhadinho aqui, ó, seu olho e minha boca. No vertical, vocês vão ver aqui, ó, em cima, inscrever-se. No horizontal é embaixo aqui, ó. Temos 249 aqui agora, 249 pessoas. Gostou da entrevista? Quer um canal isento? Ninguém patrocina aqui, não. O Renzo não pediu para falar, não. Eu que fui encher o saco dele para trazer ele aqui. E você sabe que quanto mais gente aqui querendo uma mudança política, sem ser com loucura, sem ser, por mais que é radical a punição de pichar estátua, estourar bomba, não vamos por esse caminho. Vamos pelo caminho da organização e inteligência. Se tem um canal no YouTube que está te dando visibilidade, faça desse canal o seu megafone. Não te custa nada. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, você vai estar ajudando o país. Você vai estar ajudando um canal de direita. Um canal que não quer mais a continuidade da esquerda. Na verdade, nunca quis a esquerda. Nunca votei na esquerda. Desse mal eu não morro. Então, se você gosta da esquerda, analisa, faça uma autorreflexão. Por que eu gosto? Porque eu estou sendo favorecido? Ou é porque realmente os meus ideais batem com o que pensa o conservadorismo, o liberalismo econômico? Nosso país está algemado, está travado. O crime organizado tem uma predileção. Toma cuidado. Por que você vai alinhar o seu voto com voto de bandido, com voto de gente que está presa? Você acha que esse povo que está preso, ele quer o bem do nosso país? Faça uma autoanálise, uma autorreflexão e se questione por que você ainda defende. Não são opções de governo parelhas, são opções extremas, polarizadas.
Então não tem como você falar, pô, eu sou a favor de liberação de droga, você não é de direita. Eu sou a favor da liberação do aborto, você não é de direita. Acho que o bandido é uma vítima da sociedade. Quando ele vier me assaltar, eu vou entregar o celular para ele e ainda vou ficar com pena dele. Não é assim que funciona. Tá lá o Renzo que trouxe as opiniões aí contundentes. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Vocês têm o livre-arbítrio, o convidado aqui tem. E trouxe uma informação que nenhum outro canal teve. Ele teve acesso a hackers que falaram para ele o que ia acontecer na eleição de 22. Isso é uma bomba. Isso é uma bomba. Que eu faço questão de que vocês compartilhem a live para que chegue ao ouvido de alguém que possa apurar essa informação, se for do interesse. Ele falou de pessoas, ele falou de situações ali e que esses caras hoje estão fora do país. Sabe aqueles testes de urna eletrônica? Alguém teve acesso a alguma... Tem que apurar. Ah, é loucura, é um devaneio do entrevistado. Eu apuro tudo, cara. Tudo na minha vida eu apuro. Onde há fumaça, há fogo. Ele é uma pessoa que tem uma reputação a zelar, não falaria se não tivesse argumentação. Acredito que ele não contou nenhuma mentira aqui. Não seria o perfil do Renzo que eu conheço pelas pessoas que o conhecem. Ele pode ter cometido até sincericídios, mas esconder a coisa aqui não. Então você foi privilegiado de estar comigo nessa live aqui. Vamos bater 109.120? Pode ser? 2 inscritos temos agora aí. 2 pessoas que estão aqui entre os 228 que não conheciam o nosso canal. Nosso canal já tem aí a placa de validação do YouTube e tudo, mas é muito importante que você se inscreva para estar com a gente aqui, não paga nada. Não paga nada. O pessoal aqui que deixou também as mensagens, vou ler algumas. O Alexandre de Moraes precisa ser retirado do poder, esse sujeito é uma verdadeira desgraça no Brasil. A Maria Aparecida Pereira. Esse é bom de história, disse aqui também o meu xará, Thiago Marques, 82. Provavelmente nasceu em 82, eu nasci em 80, quase contemporâneo. Meu contemporâneo, né? Por que não? 2 aninhos é contemporâneo. Então se inscrevam no canal. Como votar numa pessoa. Cavalo. O Leonardo revoltado aqui também. Enquanto você se inscreve, a gente vai lendo alguns comentários. Como votar numa pessoa que só sabe roubar, colocar mulheres negras na baia de cavalo, falar que o traficante é vítima, que negro não representa o Brasil. Tá aí, né? E aí tem gente aqui que é esquerdista. Vai para a Espanha, você está na Espanha defendendo a esquerda porque você não está aqui sentindo na pele, né? O Flávio é sujo, disse o Nelson Dias. Quem concorda com o Flávio, que o Flávio é sujo, não teve nada que provasse a questão da rachadinha, deve ser que você está falando, né? O Donizete Elias gostou muito da entrevista. A Joselmo Almeida não quer anistia, né? Flávio é o rei das rachadinhas. Não teve prova disso. Não dá para cravar essa informação, viu? Mesmo porque, incrivelmente, um sistema de esquerda não apurou essa questão da rachadinha. Eu lembro que teve um barulho nisso, mas não teve investigação. Então, duvido muito que a esquerda deixaria passar uma rachadinha do Flávio, diferente da rachadinha do Janones. Para você que é esquerdista aí, acho que é bom vocês lembrarem. Por que vocês estão todos na prisão? Tem esquerda na prisão? Eu, infelizmente, tenho uma mácula, meu currículo. Votei há muitos anos atrás por interesse, mas voltei com nojo, fui de direita e graças a Deus veio o Bolsonaro, a Suzana Simões. Temos mais um inscrito, gente, só para fechar com 120, aí só clicar no inscrever-se e ativar o sininho das notificações. Se quiser, façam isso em massa. Se você é um brasileiro indignado, não quer mais a esquerda no poder, você está no canal certo. Um canal de um jornalista independente que se formou 4 anos em comunicação social e escolheu pavimentar uma estrada diferente para o nosso país, usando o maior poder que tem nesse momento, que é o poder de comunicação. Esse é o 4º poder, deveria ser pelo menos, quando o sistema não paga patrocínio, aqui a gente exerce ainda o 4º poder, isento, sem patrocínio do governo, e não teremos nunca patrocinador de governo aqui, porque senão aí não tem isenção, fica difícil. É um prazer ser inscrito, o Luiz Mar Antônio, prazer, tá inscrito, obrigado, Xandão, a Joyce é fã do Xandão. Loirinha, nunca mais vamos ver o Lulinha, roubou bastante, disse o Leonardo, 27 anos de prisão. Memória, muito bem, muito boa a movimentação de vocês. Vocês que estão no feed vertical, deixa eu deixar mais bonitinho aqui, ó. Pronto. Vocês que estão nesse feed aqui, no vertical, é em cima que você se inscreve. Eu sei que a galera, a massa, tá aqui no vertical, e o vertical é nervoso. Vocês assistem 10 segundinhos, então pode assistir os 10 segundinhos, mas saibam que vocês estão num canal que não quer a continuidade da esquerda, do Lula, de ninguém.
desse sistema fajuto que está aprisionando o nosso país numa zona de insignificância. Tá aí, vocês tiveram um entrevistado internacional hoje, mesmo sendo brasileiro lá de Abu Dhabi, vendo como que funciona o mundo, e a gente está pelo caminho errado. Então se inscreva aqui em cima, ative o sininho das notificações, porque você vai favorecer e vai ajudar o nosso canal a prosperar e a ter muito mais pessoas do lado certo, empurrando o nosso país para um lado diferente, pelo menos. Se der errado, a gente tentou mudando, agora a continuidade disso aqui é altamente perigosa. Muito bem, eu vou ficando por aqui, agradeço demais a presença de todos. Não se esqueçam, não saiam daqui sem dar o joinha, sem compartilhar, sem se inscrever, porque eu quero ver você de novo aqui na nossa próxima entrevista. Vai ter mais entrevista esse ano ainda? Não sei. Aqui o trabalho não para. E se estamos aqui por você, esteja sempre aí por nós. Muito obrigado. Valeu.